Portanto, também nós, em vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O devocional de hoje fala sobre uma mensagem mandada para os hebreus, que seria algumas orientações sobre a nossa carreira cristã. Todos nós, quando somos chamados por Cristo, não somos chamados somente para simples espectadores do Evangelho. Todos nós temos em nossas mãos a atribuição de expandir o reino e de pregar a palavra. E o primeiro conselho que a carta de Hebreus dá é que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Existem dois tipos de testemunhas. Os testemunhos antigos dos profetas, onde a gente pode se basear e ver e crer que Jesus está no nosso lado. Que Deus, independente da situação que eu e você passe, nós temos a vitória garantida em Cristo Jesus. E temos os testemunhos atuais, que seriam as pessoas que estão ao nosso redor. Não se engane, você é visto. O nome de Jesus é representado por você. E o que você faz dentro do reino, por mais que você ache que ninguém está te vendo, alguém está te vendo. Então, que nós possamos hoje refletir sobre as testemunhas antigas, para que nós possamos nos edificar e nos renovar na fé, e nos preocupar também com os testemunhos atuais, que são as pessoas que estão nos observando, olhando a nossa conduta como servos de Deus. E aí o autor prossegue: livremos-nos de tudo que nos atrapalha. O que é esse tudo que nos atrapalha? Tudo que possa nos impedir. Às vezes acontece alguma situação, uma pessoa se levanta contra você para tentar te parar. E a carta aos Hebreus, esse autor dos Hebreus envia essa mensagem: livremos-nos de tudo que nos atrapalha, que nós possamos buscar a direção de Deus, para que nós possamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Se é o medo que te atrapalha, você tem que se livrar. Se é a capacidade que te atrapalha, o medo de errar, a falta de conhecimento, você tem que se livrar. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, se eu e você estamos dispostos a propagar o reino, estamos dispostos a nos colocar na brecha, nós possamos nos capacitar através de leitura da palavra, nos capacitar através de oração, nos capacitar através de jejum, para que Deus abra o nosso entendimento. E depois nos livremos do pecado que nos envolve. Qual é o seu pecado? Será que você tem um pecadinho de estimação? Será que eu ainda tenho um pecado que está lá escondido, que eu não consigo abandonar? Então, que além de a gente nos livrar de tudo que nos atrapalha, tudo que é externo, que nos atrapalha, nós possamos também nos livrar do pecado oculto, daquele pecadinho que está ali guardadinho, pronto para ser usado. Então, que nós possamos nos livrar do externo e nós consigamos também nos livrar do interno, que é o pecado. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para mim. E Deus te fala. Todos nós, se a gente buscar a direção de Deus, buscar verdadeiramente nos dispor a fazer a obra de Deus, Deus nos revela o que Ele quer que nós façamos. Não é o seu líder de grupo que tem que dizer o que você tem que fazer para Deus. Não é o seu pastor que tem que dizer o que você tem que fazer para Deus. Você tem o Espírito Santo. E você pode buscar através de oração, buscar de uma vida com Deus, o seu chamado.
Cada um de nós temos um chamado. Esse chamado é para a pregação do Evangelho. Mas cada um tem uma forma de pregar o Evangelho. Não é só quem está no púlpito que prega o Evangelho. A gente prega o Evangelho com a nossa vida. Então que você possa, eu e você, a cada dia, correr a corrida que nos é proposta. Se Deus te propôs em educar na EBI, na escola dominical, que você corra a corrida que te é proposta. Se Deus te propôs no seu coração evangelizar, que você possa correr a corrida que te é proposta. E que nós, por último, mantenhamos nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A gente precisa, meu irmão, minha irmã, deixar os nossos olhos em Jesus. Porque se a gente colocar os nossos olhos no homem, a gente se enfraquece. Se a gente olhar para o homem, a gente esmorece, a gente desiste, porque o homem é falho. Eu sou falho, você é falho, seu líder de grupo é falho, seu pastor é falho, todo ser humano é falho. O único que não falhou foi Jesus. Então que nós possamos correr a nossa carreira cristã com os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Somente Ele pode nos garantir a vitória. Somente Ele não vai nos decepcionar. Amém? Que você possa receber essa palavra e possa entender que todos nós temos um chamado e nós precisamos colocar a mão no arado. Os campos estão brancos e o Senhor precisa de trabalhadores. Que você seja mais um trabalhador. Amém?